Programa Simples Assim. Olá, você! Vamos falar de coisa boa, vamos falar de nutrição, de saúde, de alimentação saudável? Pois é, a Páscoa já passou e muitos de nós, nesses quase 2 meses que antecederam essa celebração cristã, adotaram, por questões religiosas ou culturais, o alimento peixe nas suas refeições, substituindo pela carne vermelha, pela carne do boi, pela carne do porco, por exemplo, e passaram a consumir mais peixes. Aí, neste período, passaram também a consumir mais azeite. E aí, claro, Páscoa é chocolate, e muitos aí se fartaram com o chocolate nestes períodos. Agora em diante, né? Passou Páscoa, passou esse período, nós voltamos ao normal. Muitos de nós, e eu me incluo nisso, voltam aos hábitos alimentares anteriores. Carne vermelha, muitas vezes por semana para quem consegue, o azeite já nem é tão presente assim. Chocolate a gente vai deixando de lado. Eu não, eu sou chocolatra assumida, como mesmo. Mas adoto o dos 70%, porque o doutor Duval já esteve aqui e já disse pra gente que assim pode. Mas seguindo aqui com o nosso assunto, vamos falar um pouquinho sobre estes alimentos que são tão importantes, como muitos especialistas afirmam. Peixe, azeite e o chocolate com alto teor de cacau devem sim ser colocados na nossa alimentação. E como é que a gente vai saber por quê e como? Consultando o especialista, o mestre do assunto. Damos boas-vindas ao professor doutor Durval Ribas Filho, que é o nosso querido amigo, é endocrinologista, nutrólogo e também presidente da Associação Brasileira de Nutrologia, ABRA. Seja bem-vindo, doutor Durval, é uma alegria tê-lo conosco. Sempre um prazer, muito obrigado aí pelo convite, como sempre. E eu sempre espero que a gente possa, ao transmitir esses conhecimentos científicos, que aqueles que nos assistem, que nos ouvem, eles podem se inteirar do assunto e, logicamente, favorecer para que eles tenham uma melhor saúde, uma melhor saudabilidade, né? Esse é o nosso objetivo, não é mesmo? Exatamente, doutor Duval. Eu queria começar falando aí pela adoção desses alimentos na nossa cozinha, por exemplo, o azeite, que muita gente usa mais aí para fazer o seu bacalhau, para fazer o seu peixe, o que quer que seja, mas também a troca, né? Troca a carne vermelha por um peixe. Muitos compram a sardinha, porque a sardinha é um dos peixes mais em conta, o bacalhau já é mais caro, mais difícil de ter à mesa. Mas por que é importante, doutor Durval, termos o peixe e o azeite na nossa mesa? Então, essa semana, por incrível que pareça, é uma semana em termos de alimentação saudável, porque esses três alimentos que você comentou, eles realmente trazem muitos benefícios para a nossa saúde. Então, quando a gente fala dos peixes, só para se dar um exemplo, quem consome peixe 3 a 5 vezes por semana, ele tem uma redução entre 17 a 25% na possibilidade do desenvolvimento de diabetes tipo 2. Olha só, reduz praticamente em um quarto a chance para você não desenvolver diabetes quando você está ingerindo peixes. Não há dúvida de que o peixe de águas frias, e aí entra o bacalhau, mas entra também o atum, a sardinha, arenque, né? Eles são peixes mais adequados para a saúde porque têm uma alta concentração dos chamados ácidos graxos ômega 3, que é uma gordura boa, é uma gordura anti-inflamatória. Então, as pessoas que eventualmente comem o peixe, e principalmente esse tipo de peixe, e como você mesma comentou, quer dizer, a sardinha ela é muito mais fácil de ser comprada, né, do que um atum, enfim, do que o bacalhau, que é muito mais caro. Mas, de qualquer maneira, qualquer peixe é sempre muito, muito bem-vindo para a nossa saudabilidade. Então, veja a importância que tem o peixe na nossa alimentação. Quando se fala do azeite, o azeite de oliva virgem extra, é porque o azeite ele também tem uma atividade anti-inflamatória muito importante. Ele tem substâncias antioxidantes
E ele tem uma gordura que a gente chama de gordura boa, né? A gordura boa, que é aquela que aumenta o HDL, que é o colesterol bom, e diminui o LDL, que é o colesterol ruim, aquele que é aterogênico, aquele que favorece a formação de placas de gordura dentro das nossas artérias, dentro dos nossos vasos sanguíneos. Então, o azeite de oliva virgem extra, ele é fantástico, ele é muito interessante para que as pessoas possam usar, mas é pouquinho. Os estudos mostram, por exemplo, que uma colher todos os dias, que seria em torno de 15 gramas, já é suficiente para redução de doenças cardiovasculares. Então, esses dois alimentos é uma associação muito interessante e que traz muitos benefícios para a nossa saúde. Por isso, a gente tem que estar atento e, dentro do possível, consumi-los com mais e mais frequência na nossa rotina. Não só, evidentemente, agora durante o período da Páscoa, né? E não podemos deixar de falar do chocolate, não é? O chocolate, que é um alimento saudável, um dia até ele foi considerado vilão e hoje ele seria herói. Não é isso. É que o problema do chocolate, ele está na quantidade do cacau. Porque é no cacau que tem os ingredientes, os nutrientes, as substâncias bioativas antioxidantes. Então, o cacau, quando você ingere um chocolate, que ele tem mais de 65, 70% de cacau, bem, significa que ele tem uma grande quantidade de compostos bioativos que faz bem para a sua saúde, que lhe protege, que evita a formação de radicais livres, né, que vão, entre aspas, oxidar, enferrujar as suas células. E o mais interessante do chocolate e o mais interessante do cacau é que ele mimetiza, imita ele tem uma substância que chama teobromina, que parece a cafeína, que é um estimulante do sistema nervoso central. Então as pessoas se sentem bem quando tomam um café, mas também se sentem bem com a teobromina que está no chocolate. E tem uma outra substância que a gente chama de feniletilamina, que é uma substância que nos dá prazer, que nos dá uma sensação prazerosa. Então, veja, o chocolate, além de nos estimular para que a gente tenha mais energia, ele também nos dá uma sensação prazerosa. E, lógico, mais do que isso, ele tem compostos ativos antioxidantes que vão nos proteger para o não desenvolvimento de doenças de uma maneira geral. Então vamos lá. 3 alimentos importantes, né, Gislaine? Então vamos lá, interromper, o doutor Durval me perdoa. Mas aí o doutor Durval falando já me deu uma ideia, assim, de repente de manhã, naquela xícara de cafezinho sem açúcar, colocar um quadradinho do chocolate com 70% mais cacau, pode. Ótimo. Excelente. Excelente. Ótimo. Mas vamos voltar lá, doutor. O senhor tinha falado que o peixe seria indicado de 3 a 5 vezes por semana. Não importa a idade? Não importa a idade, muito até pelo contrário. Quer dizer, o peixe, além desse efeito positivo, né, na saudabilidade para o não desenvolvimento de diabetes tipo 2, ele também reduz, segundo os estudos, a possibilidade de desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. E aí inclui Alzheimer, demência senil. Então, veja que interessante, né? Quer dizer, o peixe, a importância do peixe. Aliás, existe uma ilha, né, lá no Japão, que é onde mais praticamente tem centenários e centenárias do mundo, onde a base da alimentação e principalmente a base da ingesta de proteínas é justamente o peixe, e que mostrou então que realmente o peixe ele é muito saudável, ele efetivamente contribui muito para a nossa saúde, ele traz muitos benefícios, com certeza. Mas aí o modo do preparo influencia, doutor Durval. Por exemplo, é muito comum, até mesmo quando a gente sai num barzinho, a gente pede iscas de peixe.
Peixe frito, empanado. Então, o peixe frito está incluído aí nessas vezes ou eu devo evitar e fazê-lo de outras maneiras? Não, aí depende justamente do óleo que foi utilizado. O que os estudos mostram é que, principalmente, e eu reconheço que isso em restaurante às vezes é comum, é que quanto mais vezes você está fritando no mesmo óleo, aquele óleo ele se oxida, entre aspas, ele enferruja. Ele favorece, sim, a processos inflamatórios no nosso organismo, né? É muito comum, às vezes, a gente citar como exemplo aquele pastelzinho da feira, onde você coloca várias e várias vezes o mesmo, o pastel no mesmo óleo, e ele começa a oxidar, ele começa a ficar um pouco mais escuro, mais preto, né? Isso realmente não é recomendável. Mas quando se diz, bom, eu posso então fritar no azeite de oliva, sim, não só pode, como deve, né? Na dieta do Mediterrâneo, que é considerada a dieta mais saudável para a saúde humana, eles usam muito, muito o azeite de oliva nas frituras e praticamente a única ou a grande fonte de gordura na dieta do Mediterrâneo é justamente o azeite de oliva virgem extra. Então, não há dúvida de que não é porque a pessoa também vai ingerir um peixe frito, mesmo porque uma, duas vezes por semana, em algum barzinho, em algum restaurante, absolutamente não é isso que vai efetivamente interferir de forma negativa para que o peixe não tenha efetivamente seus benefícios para uma melhor saudabilidade das pessoas. Doutor Duval, o senhor citou também um peixe bom que seria o atum. E atum a gente também pode encontrar em lata. Esse atum que eu compro em latas, eu posso comprá-lo, eu posso consumi-lo ou ele tem contraindicações? Não só pode, como deve. Mas o grande lance seria você comprar o atum com azeite de oliva, banhado no azeite de oliva. O problema é que muitas vezes está escrito atum banhado em óleo, né? Óleo vegetal. Mas sem dúvida alguma que a associação do atum que está dentro da lata e banhado com azeite de oliva, ele efetivamente é o ideal. Não é às vezes comum a gente encontrar, mas não tem problema. Se você ingerir o atum em lata da mesma maneira, pode ser em pedaços, pode ser, enfim, às vezes ele vem numa embalagem um pouquinho diferente, às vezes é só com água, né? A gente percebe. E é sempre bom observar se ele não é salgado, né? Porque o grande problema é se ele tiver muito sal, muito sódio, né? Existem algumas marcas que têm uma quantidade maior de sódio, que é para conservar, e outras menos. O grande lance é ver a rotulagem. Pouco sódio, porque lógico que o sódio em excesso faz mal e favorece a hipertensão arterial. E ainda sobre peixe, uma última questão, doutor Duval, o senhor disse que peixes como tilápia, merluza e similares teriam o mesmo efeito, não, o senhor tinha dito, desculpa, o atum, o bacalhau, o doutor não falou o salmão, mas o salmão também está entre eles, né? Mas aí eu pergunto, tilápia, merluza e outros peixes aí dessa linha, a gente consegue comprar por um preço mais acessível. A tilápia, por Sim, exemplo, é a metade ou menos da metade do preço do sim. filé de salmão. Eles têm o mesmo efeito? O efeito é muito, muito, muito semelhante. A única diferença é que eles não têm uma grande quantidade desses chamados aí ácidos graxos ômega 3. Ou seja, eles não têm muita atividade anti-inflamatória, tanto quanto os peixes chamados de água fria. Mas eles têm praticamente os mesmos benefícios de proteção para que a pessoa tenha saudabilidade. Portanto, sem dúvida alguma, que as pessoas podem e devem fazer o possível para ingerir mais e mais peixes e que nós temos hoje
praticamente em qualquer supermercado e de muito boa qualidade, qualquer peixaria tem, e eu acho que isso deveria ser mais uma rotina, inclusive passando essa rotina para as crianças, né? Que certamente vão ser muito beneficiadas ao Sim. longo do tempo. Né? Adotando esse hábito saudável. Uma última pergunta, doutor Durval. Apareceu aí de uns anos para cá uma modalidade do bacalhau. A gente encontra agora tipo bacalhau. Isso não é um bacalhau customizado, é um peixe que virou bacalhau. A gente pode confiar nisso também? Você sabe que o bacalhau, assim como o azeite de oliva virgem extra, são produtos que, em tese, são caros, né? E quando a gente fala de azeite de oliva virgem extra, às vezes a gente, infelizmente, está comprando um azeite que, evidentemente, foi misturado com óleo de soja. E aí ele fica muito mais em conta. Então, é importante que a gente veja o rótulo, mas principalmente que a gente pesquise. Na internet existem pesquisas mostrando aqueles azeites que, infelizmente, são falsificados e que, às vezes, você acha que está ingerindo um azeite que seja puro, virgem extra, que vem efetivamente de azeitonas mesmo, que não foram industrializadas, e, na verdade, tem uma mistura com algum óleo vegetal, principalmente de soja. No caso do bacalhau, é semelhante, sim, mas independente disso, é um peixe. E em sendo peixe, mesmo que ele não tenha uma boa quantidade de ácidos graxos, que a gente chama EPA e DHA, não tem problema, mas é um peixe. E é um peixe que efetivamente faz bem para a sua saúde, mesmo não tendo uma boa quantidade de EPA e de DHA, de ácidos graxos da família dos ômega 3, que são anti-inflamatórios. Mas é lógico, se você tiver a oportunidade de ingerir o bacalhau, seria maravilhoso, mas ninguém vai conseguir ficar ingerindo bacalhau toda semana. Por isso que tem o salmão, por isso que tem o atum, que tem, enfim, outros peixes, e principalmente a sardinha, que é excelente, e que pode substituir tranquilamente, além desses outros peixes comuns, principalmente esses peixes aqui dos rios do Brasil, né? Que são altamente saudáveis também. Então, a nossa mensagem efetivamente é: coma peixe, faça de tudo para ingerir 3 a 5 vezes por semana peixe. Azeite de oliva, virgem extra, sim, muito interessante. Mas é muito? Não. Uma colher, 15 gramas por dia. E chocolate também é excelente, desde que esteja mais de 65, 70% de cacau. E dentro do possível, uma barrinha, 15, 30 até 40 gramas por dia pode ser ingerido. Ótimo. Bom, muito bem. Nós temos no nosso canal outros vídeos em que o Dr. Durval fala sobre esses assuntos, sobre alimentação. Inclusive, a gente fez uma vez um especial sobre chocolate e desde então eu sou adepta ao chocolate a partir dos 70%, como o doutor ensinou, e como todo dia uma barrinha. É muito bom. E a dica, gente, coloca no céu da boca a barrinha e deixa ela derreter suavemente, que assim a vontade de comer mais passa logo. A gente está deixando os links aqui na descrição para você acessar e saber mais. Tem uma playlist, inclusive, do Dr. Durval no nosso canal. Doutor, muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas explicações, sempre didático, sempre perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço a você e, logicamente, a todos que nos assistem, né? Muito obrigado a vocês. Obrigada, até o próximo.